Glória a Deus, graça e paz, boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, transmitindo a palavra do Senhor até a tua vida, nesse tempo de isolamento social, mas estamos conectados no Espírito, juntos nós vamos crescer em Deus. Glória a Deus por esse meio de comunicação, onde estamos propagando, continuando, fazendo a obra do Senhor e propagando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Quero fazer uma oração, quero que você concorde comigo no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Eu te dou graças por essa noite. Eu te louvo e te agradeço por tua obra redentora, Senhor Jesus, por tua obediência até a morte e morte de cruz. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, seja honrado, seja respeitado, seja adorado em nosso meio. Muito obrigado, Espírito Santo, por tua inspiração. Eu te louvo e te agradeço porque é você quem convence cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus é fiel. A bondade e a fidelidade do Senhor nos alcançam todos os dias da nossa vida. Queridos, eu quero que você pegue a tua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel. Hoje, nesse culto de ensino, culto de estudo da palavra, nós vamos estar trazendo vários versículos para a gente meditar. E também já adiantando o tema dessa mensagem, que é uma vida livre do pecado. Glória a Deus por isso, essa é a proposta de Deus, o plano e o projeto dele através de Jesus Cristo para mim e para a tua vida. Jesus Cristo veio, se sacrificou naquela cruz com esse propósito de conseguir ou conquistar para nós uma liberdade. Ele conquistou para nós a vida eterna. E para o ser humano ter acesso à vida eterna, ele precisa estar livre do pecado. Então, queridos, glória a Deus por essa obra tão gloriosa, por essa obra tão poderosa, porque Jesus Cristo naquela cruz, a Bíblia diz, a carta de Paulo aos Gálatas, que ele rasgou o escrito de dívida que havia sobre mim, sobre você. Não devemos mais nada, nós somos livres, glória a Deus por isso, ele nos libertou. Nós somos livres de todo pecado, de todo mal. A Bíblia fala, queridos, que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso. Veja só, nós somos livres. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz isso. O 12, ele diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ou seja, a retirada, o pagamento dos pecados. Glória a Deus por isso. Em quem temos a redenção no nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, a saber, a retirada, a remissão dos pecados. Jesus Cristo, em obediência ao Pai, resolveu o problema do pecado na minha vida e na tua vida, na cruz do Calvário, no sacrifício dele, em obediência ao Pai. Como nós somos presenteados, como nós somos favorecidos, agraciados com esse sacrifício soberano do Senhor Jesus. Então, queridos, com um entendimento como esse, como não amá-lo, como não servi-lo, como não expressar gratidão no nosso coração a Ele. Ele nos amou primeiro, Ele decidiu nos amar. Quando nós éramos seus inimigos, Ele decidiu nos amar, nos alcançando, nos perdoando, queridos. Como Deus fez algo tremendo, a graça dEle, o amor dEle se manifestou em Cristo Jesus, trazendo para mim e para você liberdade. Somos livres, podemos viver uma vida livre do pecado, sem qualquer prisão, queridos. Não permita, no nome de Jesus Cristo, o pecado aprisionar você. Coloque no seu coração, coloque na sua mente que você é livre, que Jesus já pagou um alto preço, que esse pecado não pode mais aprisionar a tua vida. Você consegue sim. É mentira do diabo que você não consegue, que você vai viver a tua vida assim. Muitas vezes o diabo pode até lançar sugestão de que você vai viver uma vida escravizada e até perder a tua salvação. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Isso não vai acontecer na tua vida, nem na vida de nenhum cristão, no nome de Jesus. Eu sei que existem muitos cristãos que muitas vezes vivem uma vida presas a determinados pecados.
Mas eu declaro no nome de Jesus libertação na tua vida. Eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que você vai se libertar desse pecado, com o entendimento de que Jesus Cristo já pagou o preço. Ele já te deu a chave para você sair dessa prisão. Está contigo, já está com você. Então não se permita permanecer nessa prisão de livre e espontânea vontade, porque Ele já conquistou a liberdade. A Bíblia fala, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade, nós somos livres. Glória a Deus por isso. E no versículo 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre, meu querido. Ele tem liberdade para a tua vida, nós somos livres. Somos livres. Jesus Cristo já conquistou isso para mim, para você. Quero ler com você 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Vamos ver aqui mais uma vez que esse problema do pecado na vida do ser humano já foi resolvido na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom. 1 Coríntios 6,10 diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então ele faz uma lista aqui de pessoas ou comportamentos que não vão herdar o reino de Deus. Versículo 11: tais fostes alguns de vós. Olha só que ele faz essa lista de avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, ladrões, que não vão herdar o reino de Deus. E aí ele diz: tais fostes alguns de vós. Ele está dizendo: alguns de vocês viviam assim, tinham esse tipo de comportamento. Mas olha o que aconteceu: mas vós fostes lavados, mas fostes santificados. Glória a Deus por isso. Que você possa dar um glória a Deus aí na tua casa, meu querido. Mas fostes justificados, e em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos, olha o que ele diz: lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Que maravilha, que bênção. Deus, juntamente com o Senhor Jesus, aqui também fala do Espírito Santo, a trindade poderosa, queridos, providenciou a nossa libertação do pecado. Somos livres quando ele diz que nós somos lavados. Jesus fala em Apocalipse, queridos, a João, trazendo uma revelação, falando sobre vestes limpas, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Queridos, glória a Deus por isso, nos rios do Cordeiro, como isso é importante. Então a Bíblia fala sobre isso. Vestes limpas, queridos, significa uma vida livre do pecado, uma vida santa. Por isso aqui ele está dizendo: alguns de vocês viviam nesse pecado, mas agora vocês foram lavados. Você foi lavado, limpo, meu querido. Não queira de livre e espontânea vontade voltar para a sujeira, para a escravidão do pecado, porque você foi lavado. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Deus por isso. E aí ele diz: mas fostes santificados. Sabe por que nós podemos viver uma vida santa? Porque Ele nos santificou, tirou todo o mal, todo o pecado, toda a mazela da nossa vida. Por isso nós podemos viver uma vida santa. Logo te adiantando isso, viver uma vida santa ou santo significa separados para viver a vida de Deus, separados para viver consagrados ao Senhor, para vivermos uma vida dedicada a Ele. Então ele diz que nós somos santificados e também nós fomos justificados. Nós não seremos, nós já fomos na cruz do Calvário. Olha o que ele diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Queridos, nós fomos justificados. Justificados, nós vamos ver daqui a pouco, em Romanos, fala muito sobre isso, sobre a justificação pela graça de Deus. O fato de nós termos sido justificados significa que nós não somos condenados, não há condenação sobre a nossa vida. Veja o que Romanos diz, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus por isso. Nenhuma condenação, meu querido. Nós fomos justificados, nós somos livres, Ele nos justificou, nós somos justificados, não devemos nada ao pecado.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito bom. Deus é fiel em todo o tempo. Glória a Deus. Então, queridos, entenda isso. Entenda toda essa obra gloriosa que o Senhor providenciou na minha e na tua vida. Como nós precisamos agora viver uma vida correspondente a tudo isso que Ele providenciou, a tudo isso que o Senhor fez na nossa vida. Ele não vai fazer, Ele já fez. Você já é livre. Seja livre desse mal, livre do pecado. Preencha esse vazio, essa lacuna, esse espaço que o pecado está tendo na tua vida. Em nome de Jesus, querido, preencha isso. Como? Em comunhão com Deus. Intensifica a tua comunhão com o Senhor. Aumenta a tua comunhão com Deus, no nome de Jesus Cristo. Aumenta, querido, não permite. Em nome de Jesus, esse pecado está tendo espaço na tua vida. Você pode, você consegue. Não permita o diabo estar lançando sugestões e você está agarrando as sugestões do diabo. Não, não, querida, agarra as sugestões do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Porque olha só o que diz aqui, em Romanos 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua carne. Glória a Deus por isso. Olha o que ele diz, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Olha o que ele está dizendo. Mas os que são do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Aleluia. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. A inclinação do pecado ou da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É isso que Ele tem para mim e para você, meu querido. Fica com a palavra, fica com a inclinação do Espírito Santo na tua vida. Não obedece à inclinação da carne, rejeita. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não satisfaça aquilo que a carne está inclinando você, puxando você para o pecado. Não, querido, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Não permita esse pecado estar perturbando você. Não permita, no nome de Jesus Cristo, mas que você possa buscar, que você possa se fortalecer cada vez mais no Espírito Santo, buscando em Deus, crendo no Senhor, se fortalecendo cada vez mais. Deus tem grandes coisas para a tua vida, meu querido, e não permita, no nome de Jesus, o pecado te parar, porque Jesus pagou um alto preço para que o pecado não tivesse força sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Ele pagou um alto preço com o seu próprio sangue, apresentando ao Pai o sacrifício, apresentando ao Pai o sangue dele derramado, sangue puro, sangue inocente, por mim e por você. Em nome de Jesus Cristo, busca o Senhor, se fortalece em Deus, saiba que o Senhor tem algo extraordinário para a tua vida, no nome de Jesus. Então, quero que você acompanhe comigo essa leitura aqui, de Romanos no capítulo 6, veja só, morto para o pecado, vivo para Deus, um subtítulo aqui de Romanos 6, então é isso, ou dessa forma que nós precisamos viver, uma vida mortos para o pecado, mas vivos para Deus, inclinados para as coisas do Espírito e rejeitando as obras da carne, rejeitando as propostas pecaminosas da carne e muitas vezes do diabo. Então, queridos, vamos ficar firmes, se encha do Espírito, se fortalece em Deus. Quando vier qualquer proposta pecaminosa, proposta do diabo para a tua vida, busca a palavra, vai ouvir um louvor, se concentra em Deus, pensa nas coisas, nas promessas de Deus para a tua vida, no plano perfeito que Ele tem para você, no nome de Jesus. Porque, queridos, o diabo vai usar aquela inclinação da carne, e uma vez que você se inclina à carne, uma vez que você diz sim à carne, você pode se prejudicar. Você pode estar totalmente fora da vontade de Deus e dando muito espaço ao diabo. Então, no nome de Jesus, se liberta disso.
Busca as coisas do Espírito de Deus para a tua vida. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, queridos. Por que ele faz essa pergunta? Ele vem fazendo essa pergunta referente ao texto de antes, a sequência de antes, que Paulo vinha falando no capítulo 5, sobre a abundância da graça que nós recebemos, o dom gratuito de Deus, a abundância da graça, para reinarmos em vida em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, nós vamos usar a abundância da graça para pecar? De forma alguma. Então no versículo 2 ele já diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia! Mortos para o pecado, como é que a gente vai viver nele? Se Jesus Cristo já pagou o preço. Uma vez que fomos batizados em Cristo, nós vamos ver esse versículo aqui. Uma vez que a gente morreu juntamente com Cristo, batizados no corpo de Cristo ou em Cristo, significa isso. Que nós aceitamos o sacrifício dele na nossa vida. Jesus morreu e ressuscitou. E uma vez que nós o aceitamos na nossa vida, isso aconteceu espiritualmente conosco. A gente morreu para o pecado e vivemos juntamente com ele para vivermos uma vida para o Senhor. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É nesse sentido que eu acabei de falar. Versículo 6. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha que proposta gloriosa, queridos. Eu amo esse versículo ele é extraordinário. Ele diz, se nós fomos sepultados com Cristo, com ele no batismo, olha só, na morte, para que Cristo, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se nós estamos em Cristo, na morte dele nós morremos para o pecado, e agora vamos viver, assim como ele ressuscitou e vive, pela glória do Pai, nós vamos viver em novidade de vida. Sai, no nome de Jesus, dessa prisão do pecado e decide viver em novidade de vida, porque é isso que Deus tem para mim e para você, meu querido. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Então, se nós morremos com Cristo para o pecado, também nós vamos viver para Deus, queridos. Aleluia. Olha o que ele diz, sendo isto, versículo 6, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Essa é a proposta do Evangelho. Queridos, a morte e a ressurreição de Jesus, entenda isso. Quando nós o aceitamos, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ele garantiu para nós a eternidade. Mas entenda, nós temos uma jornada. O fato de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não partimos daqui de imediato, não. Nós temos uma jornada aqui nessa terra. Uma jornada, queridos, e o nosso desafio é viver uma vida digna do sacrifício de Jesus. Uma vida como a nova criatura que Ele nos transformou, não mais como o velho homem. Então isso é uma busca diária, é um fortalecimento diário que nós precisamos ter, uma consciência de que nós somos uma nova criatura, cristãos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo aqui. Não tem como viver uma vida de pecado, se Jesus Cristo, Ele pagou o preço, e aqui a Bíblia está dizendo, nós fomos com Ele crucificados, o velho homem foi crucificado com Cristo, para quê? Para vivermos segundo a imagem do novo homem, a imagem de Cristo, uma nova criatura. Versículo 6 novamente, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, queridos. Glória a Deus por isso, olha a proposta, para não termos uma vida servindo ao pecado, mas servindo ao Senhor, uma vida santa, uma vida digna dEle. Aleluia, uma vida voltada para o Senhor, uma vida consagrada ao Senhor. Aleluia. Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha só, aquele que está morto para o pecado,
Aquele que foi crucificado com Cristo já está justificado do pecado. Você não precisa justificar mais nada, porque, olha o que ele está dizendo, aquele que está morto para o pecado. Aleluia. Aquele que está morto já está justificado. Não precisa você ficar se justificando, porque você vive uma vida como uma nova criatura que ele te transformou. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Glória a Deus por isso, é essa a proposta de Deus para mim e para a tua vida. Versículo 11 diz assim, do 8 pula para o 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se considere assim, morto para o pecado. Então quando vem aquela proposta do pecado para a tua vida, da tua carne, teus pensamentos, ou o diabo sugerindo, olha, lembra disso. Se for possível, até fala, ei pecado, estou morto para você. Olha só, assim também vós, considerai-vos mortos, considerai-vos como mortos para o pecado. Se considere assim, olha pecado, estou morto para você. Não tem vida minha para você. Não há vida em mim para você, eu estou morto para você. Para viver para Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Isso é muito forte. Que não reine o pecado no seu corpo mortal. Olha só, queridos. Para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Que o pecado não tenha vez, não tenha espaço, não venha reinar na tua vida. Não, queridos, quem tem que reinar na tua vida é o Senhor Jesus, na minha e na tua vida. É Ele que deve reinar. O Espírito Santo deve fluir na nossa vida, não o pecado. Aleluia. Não, queridos, que o pecado não venha reinar no nosso corpo mortal, através de suas, ou para que o nosso corpo venha obedecer às suas concupiscências. Concupiscência é um desejo incontrolável, um desejo muito forte, desejo de possuir, um desejo de conceder aquilo, de pegar, de possuir. Que isso não tenha vez na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, queridos, aleluia, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Teu corpo, os membros do teu corpo, que seja apresentado a Deus, não ao pecado, como instrumento de iniquidade, não, querido, como instrumento para o diabo, para as trevas, não, mas como instrumentos para Deus. Se rende ao Senhor, ama o Senhor na tua vida, busca Ele cada vez mais, se fortalece no Senhor, no nome de Jesus. Versículo 14, porque o pecado não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre nós, glória a Deus por isso, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O favor de Deus veio, o amor de Deus se manifestou em Cristo Jesus, pagou o preço do nosso pecado, nós somos livres, libertos, aleluia, não estamos debaixo da lei, mas da graça. O pecado não tem domínio, então não permita ele dominar você. Pessoas dizem, é muito difícil, já vi tanta gente, principalmente pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pessoas compartilhando comigo um estilo de vida contrário à palavra e dizendo é muito difícil, eu não consigo. E eu falava para eles, não consegue porque você não permite que Jesus Cristo seja Senhor da sua vida. Se renda a Ele, se renda ao senhorio de Jesus e você vai ter uma força muito grande dentro de você. Então, queridos, eu estou citando um exemplo de uma pessoa no mundo que não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas você que tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você já tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. Então você permite, se você quiser, a força que você precisa está dentro de você. E você que está me ouvindo, que não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você acha que tem, pessoas acham que tem.
pelo fato de crer em Deus, saber que Deus existe, é muito mais do que isso. É você abrir seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Então, se você que está me ouvindo deseja entregar a tua vida a Jesus, vamos fazer essa oração nessa hora, no nome de Jesus. Então, repete comigo essa oração. Se você pode, feche teus olhos, levanta tuas mãos como um ato de rendição ao Senhor e diz assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Diga: eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia para perdão dos meus pecados. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meu querido. Você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Agora, o Espírito Santo de Deus, isso é a Bíblia que nos ensina, que nos instrui a fazer isso. O Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você agora. E a força que você precisa já está aí. No reino espiritual que está sobre a tua vida, é o Espírito Santo de Deus dentro de você. A presença de Deus está aí, te dando força, te capacitando a você vencer todo pecado, todo vício, todo mal que esteja prendendo você, que esteja segurando você, impedindo que você viva uma vida com Deus, impedindo que você desfrute do plano original de Deus para a tua vida, de um propósito de vida maravilhoso, livre do pecado, livre de qualquer prisão e agora livre para o Senhor, vivendo para o Senhor, liberto daquele mal e uma vida livre para agradar e servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar aqui na leitura. Aleluia, o pecado não tem domínio sobre nós. Romanos 6,16 agora. Romanos 6,16. Estávamos no 14, pula para o 16. Não sabeis vós que a quem vos apresenteis, olha como isso é interessante, preste atenção. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Glória a Deus. A quem você está obedecendo? Ao pecado para a morte, ou à obediência para a justiça? De quem você está sendo servo? Do pecado para a morte, ou está sendo obediente a Deus para a justiça? Ele está dizendo aqui: a quem você se apresentar como servo, você vai obedecer. Olha só como isso é interessante. Você vai obedecer. Se apresente como servo do Senhor, não do pecado, mas servo de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele espera de mim e de você. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você tem noção que isso representa no reino espiritual? Ele está dizendo aqui: libertados do pecado, nós fomos feitos servos da justiça de Deus. Não mais do pecado, mas da justiça de Deus, queridos. Não condenados, mas justos, justificados. O sangue de Cristo nos justificou de todo mal, nos dando acesso a uma eternidade com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ele está dizendo assim como antes, gente, uma vida sem Cristo, antes de Cristo, nós apresentava a nossa vida, o nosso corpo, a nossa carne, como membro para o pecado. Agora devemos apresentar, queridos, a nossa vida e nossos membros para a justificação, para a justiça e santificação e santidade. Aleluia! Deus tem grandes coisas para a tua vida. E eu declaro no nome de Jesus que pecado nenhum vai parar você, mas que você vai avançar. Em nome de Jesus, você não vai dar lugar à tua carne, mas você vai dar espaço ao Espírito de Deus na tua vida. E você será guiado pelo Espírito Santo
O teu espírito, que é uma nova criatura, vai conduzir você, vai conduzir o teu corpo. Não permita que a tua carne, a concupiscência da carne, do pecado, conduza você para distante de Deus. Não permita isso, mas deixe a inclinação do Espírito. O Espírito Santo fala no nosso espírito, ele testifica no nosso espírito, e o nosso espírito vem na nossa consciência. A consciência é a voz do Espírito. Deixa a consciência conduzir você no plano e na vontade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Versículo 20, Romanos 6:20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Não tinha nenhum fruto de coisas que hoje agora a gente se envergonha, que fez no passado. Porque o fim delas é a morte. Olha só, queridos, o fim do pecado é a morte. Mas agora libertados do pecado, glória a Deus, versículo 22. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus por isso. Queridos, que glória, que poder foi esse? Ele disse agora, mas agora, um dia a gente foi preso ao pecado, mas agora libertos do pecado, ou libertados do pecado, como essa versão está dizendo aqui, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Louvado seja Deus. Seja grato ao Senhor. Como não ser grato a Ele por isso? Libertados do pecado, para vivermos para Deus, para a santificação e por fim a vida eterna com o Pai, eternamente com o nosso Deus. Glória a Deus, obrigado, Pai. Seja grato ao Senhor na sua casa nessa hora. Faça uma oração de ação de graça, levante suas mãos e dê graças pelo pagamento do pecado, pela santificação, pela vida eterna. Agradeça, porque somos livres do pecado no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Versículo 23, olha como é poderoso esse versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Vontade de correr aqui nesse lugar, queridos. Aleluia. Que revelação poderosa o apóstolo Paulo nos trouxe aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Porque o salário do pecado é morte. Não tem como. Nós vimos aqui também ele falando, no capítulo 8 de Romanos, nós já lemos que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E nesse versículo 23 do capítulo 6, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não pagamos nada para isso, ou por isso, pela vida eterna, Ele decidiu nos dar de presente. A graça dEle se manifestou, nos abençoando poderosamente, queridos. Seja grato ao Senhor, no nome de Jesus. Tenha uma vida correspondente àquilo que a palavra diz que você deve ter. Uma vida consagrada ao Senhor, uma vida rendida ao Senhor, no nome de Jesus. Não permita que o pecado venha te aprisionar, mas esteja livre, em nome de Jesus. Seja grato ao Senhor, como expressão de gratidão, decida servir a Ele, obedecer a Ele, as instruções, vivendo uma vida de santidade e não de pecado. É isso que Ele tem para mim e para você, meu querido. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou só citar aqui para você, versículo 55, ele diz, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão? O 56, o aguilhão da morte é o pecado, aquele que incentiva, aquele que é o ponto de lança, que começa por ele. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Queridos, Ele conquistou, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço do pecado, Ele nos trouxe instruções poderosas,
A graça dele se manifestou nos provocando a justificação e a santificação. Pessoas acham, irmãos, que hoje, porque nós estamos no tempo da graça, a graça é uma liberdade ou uma liberação para o pecado. Pelo contrário, queridos, de forma alguma, não é. A graça de Deus se manifestou pagando o preço do nosso pecado, mas uma vez que fomos justificados, precisamos agora viver uma vida digna do Senhor, uma vida consagrada ao Senhor. Lembra da mulher que foi apanhada em adultério? A Bíblia relata isso lá em João capítulo 8, versículo 10, que algumas pessoas, fariseus, trouxeram aquela mulher que foi apanhada em adultério até Jesus, mestre da lei, pessoas querendo pegar Jesus em alguma cilada. Trouxeram aquela mulher, colocaram lá na frente de Jesus e disse: olha, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar ela. E aí, o que é que o Senhor diz? O que é que você diz? A Bíblia diz que Jesus se levantou e disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E a Bíblia diz que ele se inclinou novamente, começou a escrever na areia com o dedo. E aquelas pessoas, começando pelos mais velhos, começaram a sair, soltar as pedras e sair, um por um, até que só ficou Jesus e ela. E Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que estavam aqui te condenando? Ela disse: já foram embora, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Ele não nos condena. Ele não veio para nos condenar, queridos. Ele veio para nos justificar, para nos salvar. Sabe por que Jesus não ordenou apedrejar aquela mulher, queridos? Porque ele não veio para matá-la. Ele veio para salvá-la dos seus pecados. Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, o que foi que Jesus disse àquela mulher quando ele disse: eu também não te condeno? Ele disse: vai e não peques mais. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, a instrução de Jesus: vai e não peca mais. Ele tem libertação para a tua vida nessa noite. Vai e não peca mais. Eu declaro, eu profetizo na autoridade que há no nome de Jesus, que esse pecado não vai ter mais vez na tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus que você vai sair depois dessa mensagem e não vai mais praticar esse pecado em nome de Jesus Cristo. Segue a instrução de Jesus, vai e não peca mais no nome de Jesus. Ele tem uma nova vida para você, liberto do pecado, livre do pecado para viver para Ele. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem algo glorioso para mim, para a tua vida. Então não permita que esse pecado, ou qualquer um pecado, venha aprisionar você no nome de Jesus. Oh, aleluia. O pecado era um mal, queridos, na vida do ser humano, que o pecado era uma porta para todo tipo de mazela. Em Mateus 9 relata, queridos, a cura de um paralítico, onde os amigos trouxeram ele, desceram ele pelo teto daquela casa, colocaram lá na frente de Jesus, porque não podiam entrar pela porta por causa da multidão. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, ficou admirado e disse: filho, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Veja só, Jesus não declarou que ele estava curado. Primeiro ele disse: os teus pecados estão perdoados. E uma vez que os pecados estavam perdoados, era a liberdade, ou a porta, a forma do milagre acontecer na vida dele. E outra vez, queridos, Jesus encontra ele depois e diz: olha, veja o que foi que aconteceu com você. Agora, cuidado para você não pecar. Não peque mais, para que não te suceda uma coisa pior. Então Jesus estava mostrando ali que o pecado seria a porta para o mal entrar na vida daquele homem. Em nome de Jesus, fecha a porta do pecado na tua vida, porque Jesus já pagou o preço. Agora viva uma vida livre, uma vida justa, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Uma proposta gloriosa, queridos, da palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Em Efésios, a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Em Efésios 4:27, diz isso: não dê lugar ao diabo. E vem trazendo, eu aconselho você a ler, eu vou só citar Efésios 4, do 23 ao 31.
lê esses textos aí, anota aí, Efésios 4, do 23 ao 31, falando sobre o pecado. Deixa o pecado de lado, aquele que pecava não peque mais, o que roubava não roube mais, antes trabalhe, não saia da vossa boca qualquer palavra torpe, não dê lugar ao diabo, viva uma vida santa, se revista do novo, no nome de Jesus. Agora eu quero citar aqui rapidinho, já estamos caminhando para encerrar, Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago 1,13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Glória a Deus, Deus não vai fazer nada para te tentar não, meu querido. De forma alguma, olha a explicação dele, olha de onde vem a tentação. Mas cada um é tentado quando atraído, você é atraído por aquilo e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando é atraído e engodado por sua própria concupiscência, um desejo incontrolável. Aquele desejo forte da carne, eu queria aquilo, eu quero. Nas três áreas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e concupiscência da vida. Da vida, orgulho, soberba. Concupiscência dos olhos, tudo que vê quer comprar, quer comer. E concupiscência da carne é mais voltada para a área sexual. Então ele está dizendo aqui, cada um é tentado quando é atraído e engodado por sua própria concupiscência, não é por Deus, não é Deus que está fazendo aquilo. Olha o 15, depois havendo a concupiscência concebido, depois que já fez ali, a concupiscência foi concebida, foi feita, foi gerada, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Nós vemos em Romanos, o salário do pecado é a morte. Olha a sequência, queridos, como isso é forte. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Olha de onde vem a tentação. A concupiscência. Não é Deus, queridos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Olha o que foi que Deus providenciou para mim e para a tua vida. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz escrevendo aqui essa igreja. 10, 13. 1 Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Oh, aleluia. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Deus já providenciou o livramento, de sorte que a possais suportar. Então, se vem uma tentação, queridos, humana, e somente humana, como a Bíblia está dizendo aqui, né? Olha o que ele diz, você já tem a força para suportar aquilo, para vencer aquela tentação, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Olha o que ele diz assim, não sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel e já permitiu, já providenciou o escape. Com a tentação também tem a força para você se ver livre dela, para você rejeitar ela na tua vida. Então não venha dizer, eu não consegui, não tinha força. A força já está comigo e com você. Glória a Deus, isso é um desafio nosso, diariamente, meu querido. Se fortalece em Deus e na força do seu poder, no nome de Jesus. 1 Pedro, encerrando aqui, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tem algumas versões que dizem todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, seja santo, porque ele é santo. E como é santo aquele que vos chamou, repetindo o versículo 15, sede vós também santos, seja santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o teu procedimento. Assim como esse Senhor é santo, está escrito, seja santo, porque ele é santo. Louvado seja Deus. Santo significa uma vida separada do pecado. Deixa eu orar por tua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças. Eu te louvo e te agradeço por cada filho teu, Senhor, que recebeu essa palavra. E eu declaro no nome de Jesus Cristo, nome de Jesus, se tem alguém lutando contra um pecado, Pai, em específico eu declaro essa pessoa liberta, livre desse mal, no nome de Jesus, que ela pegue essa palavra, cresça, se fortaleça nela, para viver para ti,
E eu declaro que todos os teus planos e projetos vão se cumprir na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro que o pecado não vai levar essas pessoas à morte, porque elas vão viver uma vida digna de ti, livre desse pecado, porque o Senhor Jesus Cristo já conquistou a libertação, a santificação, a justificação na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida. No nome de Jesus, muito obrigado pelo teu carinho, por você estar aí. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se inscreve no nosso canal, pede para que outras pessoas se inscrevam no nome de Jesus, para que elas possam ser ricamente abençoadas através da palavra em suas próprias casas. Que Deus abençoe tua vida e até o próximo culto, que é no domingo às 18 horas, no nome de Jesus. Que Deus abençoe.